Fala galera, hoje vamos conversar um pouquinho justamente aí, gente, sobre o sistema digestório, beleza? E eu queria na verdade começar contando a você o que eu fiz antes de vir aqui gravar essa aula. Eu estava com fome, sabia que a aula poderia demorar e que eu precisaria ficar forte, com energia, estar com o bucho cheio, então eu passei lá justamente, é uma hamburgueria aqui famosa, aqui em Juazeiro, chamada de Taste Burger, beleza? Então eu passei na Taste Burger e peguei um hambúrguer e comi. Gente, com muita atenção, eu percebi que naquele hambúrguer, delicioso por sinal, ele era envolvido por pão. Dentro desse pão eu percebi que tinha carne. Além da carne tinha verdura. Justamente o nome desse hambúrguer é Núcleo PVA. Na verdade, um hambúrguer muito gostoso que eu sugiro aí que vocês provem, beleza? Gente, na verdade, eu estou dizendo isso para você entender que quando nós nos alimentamos, nesse hambúrguer, por exemplo, eu encontrei pão. E o pão, ele é, na verdade, rico, gente, em amido. Tá bom? Amido que é um carboidrato, amido que é um polissacarídeo. E esse amido é importantíssimo para a minha dieta, porque é a partir do amido que eu vou ter lá na frente glicose. Ei, muita atenção. O amido, gente, ele é uma macromolécula. O amido que eu comi no pão do hambúrguer, ele é uma macromolécula. Eu consigo colocar na minha boca, mas não vou conseguir assimilar essa macromolécula. Eu preciso me preocupar em digerir esse amido, transformando esse amido em quem, galera? Numa micromolécula, que é o caso da glicose. Então, eu quero que você entenda que digerir um alimento significa basicamente isso. Significa transformar uma macromolécula em micromoléculas que têm um tamanho reduzido e com isso consigam ser absorvidas lá no meu intestino. Deu para entender esse primeiro passo? Tu entende o porquê de termos um sistema digestório? É para transformar macromoléculas em micromoléculas. Em relação ao amido, existe um passo a passo. Amido se transforma em maltose e maltose se transforma em glicose. Beleza? Vanilton, só que tu falou que no hambúrguer também havia gordura, também tinha lipídio, massa. E esse lipídio, gente, ele vai ser transformado em ácidos graxos e glicerol. Então, o lipídio, o triglicerídeo é uma macromolécula, eu não vou conseguir absorvê-lo lá no intestino, preciso quebrá-lo, preciso digeri-lo, e eu vou digerir esse lipídio, justamente nesse triglicerídeo, na verdade, vou digerir esse triglicerídeo, justamente transformando em ácido graxo e glicerol. Se você pegou mais essa informação, lembra que no hambúrguer também tem carne. Se no hambúrguer tem carne, carne é rica em proteína. Carne é rica em proteína. E essa proteína, eu vou precisar quebrá-la em polipeptídeo para depois transformá-la em oligopeptídeo até eu quebrar em aminoácidos, que são os micronutrientes que meu corpo, que meu intestino consegue absorver. Tá claro? Beleza? Galera, só que se tem carne no hambúrguer, por exemplo, carne é músculo. Músculo é um tecido. O tecido é formado por células. E toda célula tem núcleo. Toda célula, em geral, posso falar que tem núcleo. E o núcleo possui DNA e RNA. O núcleo possui justamente os ácidos nucleicos. Eita, que massa, Vanilton. Então, quando eu como carne, eu como DNA e RNA. Tu come ácido nucleico. E esse DNA e esse RNA vai ser digerido até liberar fosfato, pentose, base nitrogenada, para que eu possa assimilar. Galera, com muito carinho, com muita atenção, o que eu quis te fazer aqui foi um resumão sobre digestão. Primeiro, o que é que nós digerimos? Como eu te expliquei, amido, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. Agora, eu vou fazer um resumo que ao longo da nossa aula, quando eu for aprofundando e detalhando, a gente vai ter que ficar lembrando desse esqueminha aqui o tempo todo. Esse esquema aqui vai te garantir aí 70% das questões de prova. Então o início da aula é muito importante, pessoal. Muita atenção, anota isso, fixa. Vamos lá. Minha primeira preocupação quando comi o hambúrguer foi o quê? Me ajuda? Digerir o amido. Galera, amido, como eu disse, é um carboidrato. Amido, como eu falei, é um polissacarídeo. E esse amido vai ser transformado em maltose. Primeira observação, para anotar. Esse amido vai ser digerido pela enzima chamada de amilase salivar. Gente, quem tu acha que produz amilase salivar? Quem tu acha que produz amilase salivar?
A nossa boca, né? Nós temos glândulas na região oral, nós temos glândulas chamadas de glândulas salivares, que vão estar justamente produzindo a amilase salivar. Tá claro? Primeira informação é essa. Essa amilase salivar, também chamada de pitialina, ela vai atuar em um pH ótimo. O pH ótimo que ela atua é um pH, eu vou chutar aqui, aproximadamente 7. É um pH neutro. Então, galera, primeiro passo, para digerir o amido, eu vou usar a enzima amilase salivar, fabricada nas glândulas que estão na boca. E o pH em que essa enzima vai atuar é um pH neutro. Tranquilo até aqui? Foi. Introdução sobre amido feita. Só que esse amido vai se transformar em maltose. E essa maltose vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E eu preciso agora transformar essa maltose em quê, galera? Preciso transformar a maltose em glicose. Porque maltose, por mais que seja pequena, por mais que seja menor do que o amido, a maltose ainda é grande. Meu intestino não vai conseguir absorver não. Então eu preciso transformar a maltose em glicose. Essa conversão de maltose em glicose, galera, vai ser justamente feita pela enzima maltase, que é um exemplo de uma disacarase que é fabricada lá no intestino delgado. Olha só que legal. Então o intestino delgado fabrica maltase e o pH ideal do meu intestino é um pH aproximadamente 8. É um pH alcalino. Tá tranquilo? Vanilton, quer dizer que a gente já aprendeu a digerir amido? Já! Amido transforma em maltose, maltose transforma em glicose. Para amido formar maltose, eu uso a enzima amilase salivar, também chamada de pitialina. Essa digestão, essa produção acontece na boca e o pH é 7. Foi, anotou, pegou maltose para formar glicose, eu vou usar uma enzima chamada de maltase em um pH 8 e a maltose é fabricada no intestino delgado. Para a gente finalizar aqui amido, tu já vai acertar quase toda a questão sobre digestão de amido. Esse resumo aqui ajuda muito você. Eu só preciso que você entenda que, para anotar, nem todo amido é digerido na boca. Nem todo amido é digerido na região da boca. Às vezes, até pelo nosso hábito de mastigar muito pouco, né, de engolir muito rápido o alimento, às vezes desce amido para o restante do meu sistema digestório. Às vezes o amido não é completamente digerido na nossa boca, gente. Então esse amido desce e vai terminar a sua digestão lá no intestino delgado, pela ação de enzimas pancreáticas chamadas de amilase pancreática. Então eu vou anotar para você aqui, ó, ver se você entende. Aqui eu também vou ter, ó, a amilase pancreática, justamente além da amilase salivar. Quem fabrica a amilase pancreática é o pâncreas, beleza? E o pH que essa enzima vai atuar vai ser um pH aí aproximadamente 8, porque como eu te disse, ela é produzida no pâncreas, mas vai atuar no meu intestino delgado. Gente, se até aqui tu pegou, tu já sabe tudo sobre o amido. O que cair na prova sobre amido, antes de eu começar a minha aula, tu já acerta. Beleza? Massa. Só que agora eu já digeri o pão. Já transformei o pão em glicoses e essa glicose já está sendo absorvida para o meu sangue, já está se espalhando pelo meu corpo, já tem até insulina colocando glicose na célula. Que lindo! Primeira fonte de energia, carboidrato, glicose, estou forte. Já consigo gravar essa aula para você com bastante qualidade. Agora eu vou conversar sobre gordura, que é a minha molécula orgânica preferida. O lipídio, que é normalmente quem dá gosto a muitos alimentos, né? Um alimento gorduroso, muitas vezes ele é mais saboroso. Esse lipídio que eu estou me referindo, ele não é qualquer lipídio, é um lipídio chamado triglicerídeo, né? Triacilglicerol, triglicerídeo. Anota isso. Quando a questão fala de digestão de lipídio, o meu lipídio, normalmente, quando ela usa o termo geral, ela está se referindo, gente, a um lipídio chamado de triglicerídeo. E esse triglicerídeo, ele vai ser digerido formando ácidos graxos de glicerol. Foi ou não? Tranquilo? Gente, a enzima que digere o lipídio vai ser a lipase. E é importante você saber isso. O lipídio,
passa pela minha boca sem ser digerido, passa pelo meu esôfago sem ser digerido, passa pelo meu estômago sem ser digerido. Quando o lipídio chega no intestino delgado, é que começa a sua digestão, pela ação da lipase pancreática e pela ação justamente da lipase entérica. Então, galera, cai muito em prova perguntando assim: onde inicia a digestão de lipídios? A digestão de lipídios inicia justamente a nível de intestino delgado. Para tudo. Porque essa aula aqui, ela tem um nível um pouquinho mais elevado, né? Já que o seu curso dos sonhos não é um curso tão fácil de conseguir essa aprovação. Estamos aqui para simplificar esse processo. Gente, se a gente for aprofundar um pouquinho, tem lipase na boca. Vanilton, mas você acabou de dizer que a lipase e o lipídio começava a ser digerido no intestino. Você já está dizendo para mim, não estou entendendo mais nada. Calma, pronto, passou. Também tem lipase na boca, também tem lipase no estômago. Mas vê, gente, a lipase da boca, a lipase que atua sobre a língua, ela tem mais função de limpar as papilas gustativas para você sentir mais gosto de alimento. A função dela não é tanto de digestão, para você ter ácido graxo e glicerol e conseguir absorver mais, não. É mais uma questão de aumentar limpar a papila gustativa. Por isso que a gente não conta. Por isso que a gente fala que lipase e lipídio começa a ser digerido aonde? Vai? No intestino. Também tem lipídio no estômago, tem lipase no estômago. Gente, mas a lipase do estômago ela é muito específica. Ela serve para digerir basicamente a tributirina, que é o lipídio da manteiga. Então, assim, é muito específico, não dá para a gente considerar que essa lipase vai nos ajudar. Lipase valendo, lipase que digere lipídio, começa a nível do intestino. Por isso que as questões exigem esse conhecimento. Foi ou não? Estão comigo ou não? Tranquilo? Gente, claro que a lipase, para atuar, lipídio não é tão fácil de digerir. É uma bolona de gordura que chega descendo pelo intestino. Às vezes não é tão fácil de digerir. Por isso que existe a bile, com muito carinho, por isso que existe a bile, que facilita a ação das lipases, que facilita o processo de digestão de lipídios feito pelas lipases. Ok ou não? Galera, se cair na prova, como é que a gente digere amido? Tu lembra que é amido em maltose em glicose. Lembra as enzimas, lembra quem produz e lembra o pH, sim ou não? Foi. Se cair digestão de lipídio na prova, vai lembrar que lipídio, o triglicerídeo. O lipídio triglicerídeo é digerido pela lipase. Essa digestão começa no intestino delgado, tem ação da bile, mas as lipases são pancreáticas e entéricas. Foi, e eu formo o quê? Ácido graxo e glicerol. Ácido graxo e glicerol. Aqui, eu queria te falar duas observações importantes. Primeira observação. O ácido graxo e o glicerol, eles são digeridos no lumen intestinal, no interior do intestino. E são absorvidos para dentro do enterócito, para a célula intestinal. Só que esse ácido graxo e glicerol, eles depois se juntam dentro do enterócito e voltam a formar o triglicerídeo. E esse triglicerídeo, gente, anota isso, pelo amor de Deus. O triglicerídeo, ao invés de ser absorvido para a corrente sanguínea, o triglicerídeo, a gordura, o lipídio, ele é absorvido e vai ser transportado pelos vasos linfáticos. Isso é importante demais. Todos os nutrientes que são absorvidos no intestino, eles vão para o vaso sanguíneo, exceto os lipídios, que são absorvidos e vão lá para os meus vasos linfáticos. Lipídio, linfático. Não esquece, por favor, que isso é pegadinha de prova. Se você já entendeu isso, essa primeira observação, eu vou te dar a segunda observação. Eu insisti muito em te dizer que esse lipídio não é qualquer um. Se for um cerídeo, se for um caroteno, que são outros lipídios, se for um colesterol, não esqueça disso nunca mais. O colesterol, do jeito que você bota na sua boca, ele é absorvido no seu intestino.
Não existe uma enzima que quebra o colesterol para ele ser absorvido, não. O colesterol já é tratado como uma molécula menor e o colesterol ele já consegue ser absorvido sem sofrer um processo digestivo. É bom entender isso porque o colesterol ele é apenas envolvido, emulsificado por proteínas para que ele possa ser absorvido. Então vou repetir, quando a questão falar em lipase, galera, eu estou falando de triglicerídeo. Na verdade, além do colesterol, vitamina, água e sais, repita em casa, vá. Vitamina, água e sais são absorvidos sem sofrer digestão. Sem sofrer digestão. Tá claro? Então comigo, vou seguir. Vanilton, eu já aprendi a digerir amido e lipídio. Só que eu também quero aprender a digerir proteína. Pronto, tem uma etapa a mais aqui, ó. A proteína é grandona demais. A proteína é imensa. Então a proteína vai formar polipeptídeo, o polipeptídeo vai formar o oligopeptídeo e o oligopeptídeo vai formar o aminoácido, que é quem vai ser absorvido, que é quem vai ser micronutriente. Em casa eu quero você com a mãozinha, repita assim, diga proteína, polipeptídeo, oligopeptídeo, aminoácido. Quem não fizer a mãozinha não passa, vai. Proteína, polipeptídeo, oligopeptídeo, aminoácido. Pegou? Tranquilo? Vem comigo. A proteína vai ser primeiramente convertida em uma molécula de tamanho grande ainda, mas um tamanho menor do que a proteína. Essa digestão aqui, gente, vai se dar no estômago, tá? Pela ação de uma enzima chamada de pepsina. Então a digestão de lipídio começa no intestino, mas a digestão de proteína começa no estômago. Essa pepsina, galera, como eu te falei, ela é produzida no estômago e o pH de atuação é um pH bem ácido, aproximadamente 2. Pegou? Tranquilo? Então proteína eu converto em polipeptídeo. O polipeptídeo vai ser transformado agora em oligopeptídeo. Quem faz essa conversão é justamente uma enzima. São as enzimas chamadas de quimotripsina e tripsina. Vou repetir. Quimotripsina e tripsina, enzimas que são produzidas lá pelo pâncreas. O pâncreas fabrica quimotripsina e tripsina. Se é pâncreas, o pH de atuação, né, do intestino no caso, vai ser um pH alcalino, um pH aproximadamente 8. Gente, polipeptídeo formou oligopeptídeo. Agora o oligopeptídeo vai ter que se transformar em aminoácido. Quem faz isso aqui são as peptidases intestinais, peptidases entéricas, né? Peptidases intestinais. Então, quem fabrica é o intestino delgado. E o pH, naturalmente, vai ser um pH aproximadamente 8, um pH também alcalino. Vanilton, e para fechar aqui, para acabar essa aula de digestório, eu vou ter o ácido nucleico. O ácido nucleico que vai ser convertido primeiro em nucleotídeo, né? Como o nucleotídeo é formado por fosfato, pentose e base nitrogenada, eu tenho que quebrar esse nucleotídeo em fosfato, pentose e base. Por isso que eu falo que o ácido nucleico, DNA e RNA, primeiro vai ser transformado em nucleotídeo pela enzima, galera, chamada de nuclease, fabricada onde? No pâncreas. Logo, o pH vai ser qual? 8. Mas o nucleotídeo tem que ser transformado em fosfato, pentose e base. Quem vai fazer isso aqui vai ser uma enzima, galera, chamada nucleotidase. Quem fabrica a nucleotidase é o intestino delgado, também no pH 8. Gente, você não tem noção do que eu fiz com você agora. Quero que você me escute. Quero que você me escute, por favor. Se eu quisesse acabar essa aula agora de digestório, eu estaria com minha consciência limpa que você acertaria 70% ou 80% das questões. Só com isso aqui. Na verdade, isso aqui é um resumo geral. Eu teria a opção de começar essa aula pelo modo tradicional. Boca, depois de falo de faringe, depois de falo de esôfago, estômago e intestino. Mas isso é o que eu vou fazer a partir de agora. O que eu quis fazer contigo foi uma introdução para resumir tudo do digestório, para você já saber quais são as enzimas, quais são os órgãos, quais são os pHs que vão atuar, tá bom? Algumas observações eu já te falei, já falei de bile. Então, gente,
Isso é uma introdução, é como se fosse um aulão sobre digestório. Agora eu vou parar, beleza? Vou parar e vou começar a te dar aula de forma tradicional, falando dos órgãos da digestão, que são quais, gente? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Então eu vou meio que repetir o que eu já te falei. Você vai perceber que vai ser eu falando e você revisando esse esquema inicial. Então um toque, pausa esse vídeo, fixa o que eu falei, repete 1, 2, 3 vezes, chama teu pai, tua mãe, tua avó, teu papagaio, teu cachorro, explica para ele. Quando todo mundo estiver dominando isso, aí você volta a assistir esse vídeo para você entender o passo a passo por órgão. Primeiro temos a visão por molécula e agora vamos ter a visão por órgão. Foi? Estão comigo? Vamos para a segunda parte então. Galera, então eu já te fiz um apanhado geral sobre sistema digestório, então vamos falar agora sobre o primeiro órgão da digestão, que é justamente a nossa boca. Galera, não se esquece que a nossa boca, ela vai ter a função de digestão física e química. Na digestão física, também chamada digestão mecânica, a boca, através dos dentes e da língua, vai triturar mecanicamente o alimento, vai transformar, por exemplo, um pedaço de pão que é desse tamanho em pedacinhos menores, para facilitar a digestão química. Digestão química que é feita, gente, pela saliva. Não se esquece disso, por favor. A saliva é formada por água, por muco, por gases como o oxigênio. A saliva encontra dissolvida nela sais como bicarbonato, íons como bicarbonato, cálcio. Encontra na saliva aí enzimas como a lisozima, como a amilase salivar. Com calma, se tu ficou desesperado anotando, calma, eu vou te explicar uma por uma detalhadamente. Na saliva eu encontro água, que tem como função hidratar justamente a mucosa oral. Na saliva eu tenho muco, que serve para lubrificar a nossa cavidade da boca, a nossa cavidade oral. O muco que é formado por uma glicoproteína chamada de mucina, gente. Além do muco, nós temos o oxigênio. O oxigênio que ele tem uma função que é bem importante na nossa cavidade oral. Não sei se você sabe, mas na nossa boca existem bactérias anaeróbias que odeiam oxigênio. E essas bactérias, elas fazem fermentação, fazem respiração anaeróbia. E o resultado dessa forma de sobrevivência das bactérias é que elas fabricam ácidos. Pô, Vanilton, então bactéria em minha boca fabrica ácido? Fabrica. E esse ácido é péssimo, porque ele pode corroer, destruir a hidroxiapatita que compõe o teu dente. Então esse ácido pode corroer o teu dente e formar o que nós chamamos de cárie dentária. Deu para entender isso? Então, gente, eu não posso deixar essa bactéria se multiplicar de forma livre. Eu não posso deixar essa bactéria sobreviver. Então, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, ter uma higiene bucal para diminuir a quantidade de alimento para essas bactérias, não deixar resto de alimento entre os dentes, beleza? Usar fio dental, escovar os dentes sempre após as refeições e antes de dormir, porque eu diminuindo o alimento, eu diminuo a chance de sobrevivência das bactérias. E também tenho que ter oxigênio, como eu estou te explicando, na saliva, porque o oxigênio dissolvido ele vai matar as bactérias anaeróbias. Deu para entender isso? Então o oxigênio é importante para a prevenção contra a cárie, se a gente for pensar por esse lado. Galera, quando você dorme e você se deita, você fabrica mais ou menos saliva? Menos. Se é menos saliva, tem mais ou menos oxigênio? Menos. Se tem menos oxigênio, raciocina comigo. Se tem menos oxigênio, galera, tu concorda que tu vai ter mais bactérias, vão produzir mais ácidos mal cheirosos? É por isso que quando você acorda muitas vezes com um mau hálito diurno. E esse mau hálito é por conta da falta de oxigênio, por falta de saliva ao longo da noite. Deu para pegar? Então eu já te falei da função da água, do muco, do oxigênio. Bicarbonato é um dos íons mais importantes aí, porque ele neutraliza justamente o ambiente oral. Lembrando que a ação da enzima na boca vai atuar em pH neutro. O cálcio ele atua na reposição do dente, Então quando o dente, muitas vezes, durante a alimentação ele é destruído, perde cálcio, esse cálcio é reposto pelo cálcio da saliva, tá? E também tem enzima, gente, muito importante saber isso. Eu tenho uma enzima chamada de lisozima, que é uma enzima bactericida, que vai destruir aí bactérias, beleza? Então atua na defesa do nosso corpo. A lisozima não é exclusiva da saliva. A lisozima é uma enzima que está presente em várias secreções, como por exemplo lágrima e suor.
tá? E ela age matando bactérias. E eu tenho ainda, pessoal, a amilase salivar, que eu já te expliquei, a revisão. A amilase salivar, chamada pitialina, vai atuar em pH 7, pH neutro, mas cuidado. Uma prova pode colocar, e é verdadeiro, colocar que é um pH de neutro a levemente ácido, um pH aproximado de 6,7, é como dizem alguns livros. Tá claro, gente? Em relação à boca, tu pegou as informações, sim ou não? Pronto. Além da boca, nós temos a faringe. A faringe, que é um órgão comum aos sistemas digestório e respiratório, atua nos dois. Atua como um condutor do alimento e do ar. E o terceiro órgão, pessoal, muito importante, que é o nosso esôfago. Queria que com muito carinho você analisasse esse esqueminha aqui, ó. O esôfago, ele recebe o alimento da faringe. Quando o alimento, o bolo alimentar, sai da faringe, pessoal, e cai no esôfago, esse processo de passagem se dá pela abertura de uma portinha que eu encontro no esôfago, uma estrutura chamada de esfíncter esofágico superior. Então, o esfíncter esofágico superior se abre e o bolo alimentar passa da faringe para o esôfago. O esôfago vai levar, olha só, vai fazer a condução do bolo alimentar até o estômago. E essa condução, gente, se dá de forma lenta, se dá por contrações rítmicas, chamadas de peristaltismo, que é devido à musculatura lisa desse órgão. Então, vê, onde começa o peristaltismo? No esôfago. Tem livros, salvo engano, Sônia Lopes coloca que o peristaltismo começa na faringe, tá? Mas muitos outros livros colocam que o esôfago é quem inicia esse processo, o processo peristáltico, tá bom? Então fica aí essa questão. Normalmente nas questões o gabarito é esôfago, beleza? Quando perguntam onde começa o peristaltismo. Mas galera, eu quero que você reflita comigo que esse bolo alimentar, antes de sair do esôfago e cair no estômago, ele passa pelo esfíncter esofágico inferior. E o esfíncter esofágico inferior é chamado de esfíncter da cárdia. Estudo importante, tá? A cárdia que limita inferiormente o meu esôfago, tá bom? Então presta bem atenção nisso, porque essa é a real importância aí do nosso esôfago. Eu vi uma questão de prova que eu achei bem curiosa, gente. Ela colocava bem assim, ó. No esôfago ocorre digestão de amido. Uma galera botou falso. Porque aprendeu que amido se digere na boca e amido se digere lá no intestino pela ação da amilase salivar, pela ação da amilase pancreática. Mas galera, quando eu engulo saliva, eu estou engolindo saliva com a enzima amilase salivar. Então essa enzima amilase salivar que eu fabriquei na boca pode vir descendo pelo esôfago e digerindo amido. Deu para entender a sacada? Então essa questão queria esse raciocínio. No esôfago ocorre digestão de amido. Ocorre. Não porque o esôfago fabricou uma enzima amilase, mas sim porque a amilase da boca foi descendo junto com a saliva e foi digerindo o amido. Deu para entender a sacada da questão? Então é bom a gente estar atento com algumas questões mais malandras que podem cair na prova. Perfeito? Gente, tudo bem. Você já pegou essa informação. O alimento agora caiu no estômago. Caiu no estômago. Claro que é um processo lento. A cárdia abre aos poucos. Vem cá. O estômago, nós sabemos que ele é um órgão que o seu suco, o suco gástrico é ácido. Então eu queria você muito atento para imaginar o que acontece. Deixa eu apagar aqui para você entender. Por exemplo, quando você come, vai para um churrasco, tá? Vai para um churrasco, sempre não tem no churrasco, né? Aquela prima, aquela tia que come lá, come buchada, feijão, arroz, tripa, come tudo, come de 8 da manhã às 6 da noite e que chega em casa, aí bota uma uva na boca, aí coloca a uva e diz o quê? Poxa, essa uva me fez mal. Pô, que uva nada, ela passou o dia comendo. Então, o que acontece com o estômago dessa tua parente? Esse estômago que tinha forma de J, vai ficar em forma de letra O, vai ficar gordão, um estômago que vai pressionar a cárdia para cima. Ei, quando a cárdia que estava bem fechadinha, bonitinha, ela é empurrada para cima devido ao excesso de alimento no estômago, tu concorda que esse ácido gástrico, ele pode refluir e subir, irritando o epitélio esofágico, sim ou não?
Pode. Então, em algumas situações, por exemplo, quando você come demais, não só quando isso acontece, pode ser também algumas doenças genéticas, algumas questões autoimunes, tá? Mas vamos pensar nesse meu exemplo. Ocorre o refluxo do suco gástrico para o esôfago. E esse refluxo, muita gente diz que tem, né? Aquela queimação. Gente, queimação aqui assim na parte do esôfago, não chama de azia, não. O termo correto é pirose. Pirose. Essa queimação é a pirose devido ao refluxo. Cuidado, gente. Essa tua parente que eu dei o exemplo, ela tem alguma doença? Não. Ela apenas comeu muito. Mas tem algumas pessoas que têm a doença. A chamada doença do refluxo gastroesofágico. Beleza? Lembrando a vocês que o epitélio do esôfago é um epitélio estratificado pavimentoso. Já vimos isso lá em tecido epitelial. Então, o epitélio estratificado pavimentoso é um epitélio que já é de proteção. Mas, gente, se por acaso houver muita acidez subindo o tempo todo, se for uma doença crônica gastroesofágica, o cara está aí há anos já com esse problema de pirose, de azia, né, como vocês chamam, o que é que vai acontecer? Esse epitélio vai se transformar. O epitélio do esôfago, que era estratificado pavimentoso, vai passar a ser um epitélio agora estratificado cilíndrico colunar. E essa transição epitelial é o que nós chamamos de metaplasia. Então, a metaplasia esofágica é um dos casos de uma doença chamada de esôfago de Barré. B-A-R-R-E-T, esôfago de Barré. Beleza? Então, são situações aí que é bom a gente estar antenado, porque podem ser citadas em prova. Beleza? Então, galera, sobre esôfago, tranquilo. Boca, faringe, esôfago é o segundo bloco da nossa aula. Vamos agora para o terceiro bloco, que é falar um pouquinho sobre estômago. Galera, dando continuidade aqui, vamos falar do quarto órgão digestivo, que é justamente o nosso estômago, tá? O estômago, como eu te disse, ele é limitado superiormente pela cárdia, né, que faz o limite inferior do esôfago e o limite superior do estômago, tá? E inferiormente pelo piloro, tá? O estômago, que é um órgão aqui que tem forma de letra J quando vazio, pode ficar mais volumoso em forma de letra O quando está cheio, tá? Lembrando que o estômago, ele também tem função de absorção de alimento. Também tem uma pequena função de absorção nutritiva. Então, quanto menor for o meu estômago, quanto mais reduzido for o meu estômago, isso interfere diretamente na absorção e justamente pode ser uma forma de tratar a obesidade. A redução de estômago feito por cirurgias bariátricas pode ser uma forma justamente de você tratar a sua obesidade. Beleza? Tem vários tipos de cirurgias bariátricas. Por exemplo, algumas cirurgias são mais radicais, no qual a gente remove completamente o estômago e o esôfago fica praticamente ligado à porção intestinal, tá bom? Então, assim, tem vários tipos de cirurgias bariátricas, não vou aprofundar aqui esse ponto, por mais que algumas questões citem, o raciocínio que tem que ter é essa relação com a absorção de nutrientes. Foi? Mas, gente, com muita calma, muita atenção, vamos falar um pouquinho sobre o estômago. O estômago, que eu já te falei, ele vai, na verdade, ser formado por duas células principais. Tem outras, tá? Tem várias células, na verdade. Mas tem dois tipos de células que eu queria te caracterizar. A célula principal, que produz o que é principal, que é a enzima chamada de pepsinogênio. Lembrando que, gente, a parede do estômago, o revestimento gástrico, ele é proteico. Aí eu vou fabricar uma enzima que digere proteína, eu vou destruir o meu estômago, concorda comigo ou não? Justamente por isso que a enzima proteolítica, a enzima do estômago que digere proteína, é fabricada na sua forma inativa, chamada de pepsinogênio. Ela é envolvida por grânulos que a inativam, os chamados grânulos de zimogênio. Então, o grânulo de zimogênio inativa essa enzima, ela vai ser chamada de pepsinogênio. Vanilton, e ela não consegue digerir proteína? Não. Enquanto estiver inativa, não. Eu preciso ativá-la para sua forma ativa, chamada de pepsina. Pô, Vanilton, onde é que eu arrumo esse ativador? Não tem nada não. Tu tem uma célula chamada de célula parietal. E a célula parietal fabrica justamente o HCl.
E esse HCl vai atuar como ativador da pepsina. Por isso que eu digo que a enzima pepsina só atua em pH ácido. Só atua se estiver cheio de HCl, se tiver um pH aí muito ácido, um pH aproximadamente 2. Deu para entender, gente? Tá tranquilo ou não? Eu quero que você entenda que a célula parietal, ela também fabrica o fator intrínseco de absorção. Ô, Vanil, explique direito. O FIA, fator intrínseco de absorção, ele é produzido pelo estômago, mas ele vai atuar no intestino, aumentando a absorção de vitamina B12. É isso mesmo. Eu estou te falando que a cianocobalamina, a vitamina B12, que está muito relacionada aí com o desenvolvimento das hemácias do nosso corpo, né? Com a eritropoese. Estou te falando que se o teu estômago não fabricar a FIA, tu não vai conseguir absorver a vitamina que tu ingeriu. E nem adianta sair tomando cápsulas de vitamina B12, comendo alimentos ricos em vitamina B12, lembrando que B12 é alimento exclusivamente animal, não tem vegetal. Então, não adianta você estar cheio de B12 se você não tiver a condição de absorver essa vitamina. Você entende isso? Então, gente, o fator intrínseco de absorção, ele é justamente fabricado com esse intuito. Algumas pessoas desenvolvem uma doença autoimune e os anticorpos do teu corpo começam a digerir, a destruir tuas células parietais. Eu estou te perguntando, tu vai conseguir fabricar FIA? Tu vai conseguir fabricar o fator intrínseco de absorção? Vai nada. Então, por mais que você tenha a ingestão de vitamina B12, essa vitamina B12 não vai ser absorvida. E sem absorver a vitamina B12, tu não vai conseguir desenvolver tuas hemácias. Tu vai ter um problema aí, tu vai ter uma anemia chamada de anemia perniciosa. Deu para entender a relação de estômago com anemia? Sim ou não? Foi? Tá comigo? Massa? Gente, se você entende isso, também queria te falar uma outra observação, que é em relação, né, a Helicobacter pylori. Naturalmente, fica na região aqui pilórica, na região próxima ao piloro, escondidinha essa bactéria, escondidinha abaixo da camada mucosa. Gente, a H. pylori é frouxa, ela tem medo de ácido. A H. pylori, ela fica morrendo de medo, fica ali protegida, escondida, porque ela tem medo de ácido. Aí a H. pylori se aproveita quando você, de forma muitas vezes irresponsável, sai tomando remédio antiácido, sai tomando omeprazol feito um louco. Por que isso acontece? Porque muitas vezes, gente, tu tá com acidez, tem que ir ao médico. Tu não pode ficar se automedicando em casa, não, porque senão o pH do teu estômago vai subir demais. E isso é ótimo para essa bactéria que já estava ali, que já está presente em mais de 90% da população. Então, se teu pH do estômago começa a subir muito, fica muito básico ou menos ácido, essa H. pylori que estava só na região pilórica começa a se espalhar, Olha o que ela está fazendo, está se espalhando. E essa bactéria H. pylori, ela fabrica uma enzima chamada de urease, né? Que vai justamente aí neutralizando a acidez que possa existir. Então ela vai se espalhando e começa a gerar lesões na sua parede gástrica. E essas lesões inicialmente geram só uma inflamação, uma dor local, um incômodo chamado de gastrite. Se persistir, se você não cuidar, pode gerar feridas, lesões mais graves chamadas de úlcera. E se essa úlcera aqui você não cuidar, você pode chegar a desenvolver um câncer, uma neoplasia maligna do estômago. Então tem que ter muita atenção para não estar tomando remédio sem ter o médico passar. Muito cuidado, gente. A automedicação, às vezes, é quase letal. Tem que ter cuidado com isso, por favor. Galera, então, um dos problemas que nós temos é justamente essa questão da acidez no estômago, né? E essa acidez, nós podemos sim fazer um tratamento químico, nós podemos sim fazer um processo de neutralização. Só que esse processo de neutralização é uma coisa bem química, né? E como essa parte química não é tanto meu forte, eu vou convidar aqui um professor, tá, de química para bater um papo com você, o professor Vinícius Machado. Dá uma força para a galera aqui. Galera, tudo bem? Como o Vanilton falou, sou o professor Vinícius Machado, sou professor de química, e vem comigo entender um pouco sobre o que ele falou de neutralização. Quando a gente tá com aquela azia, que não é azia, qual é o nome correto, professor? Pirose. Quando a gente tá com aquela pirose, acontece que a acidez do nosso estômago tá alta. Então a gente tem um pH baixo. Lembra? Muito ácido quer dizer pH baixo.
beleza? O que a gente faz para corrigir isso? Uma das coisas que a gente pode usar bastante é o AlOH3. O hidróxido de alumínio ele é vendido nas farmácias em suspensão oral, porque ele vai reagir com HCl, com ácido clorídrico do teu estômago, vai formar um sal chamado de cloreto de alumínio, o AlCl3, e vai formar água. Essa é a reação clássica de neutralização. O que é uma reação de neutralização? Você tem uma base mais um ácido que forma sal e água. Vamos só balancear essa reação para ficar bonitinho. 3 HCl's, 3 águas. Beleza? Então, gente, quando novamente eu junto uma base com ácido, eu formo um sal e uma água. Isso vai alcalinizar o teu estômago, vai elevar o pH, deixando ele mais básico, mais próximo de estar neutro, menos ácido, em torno de 5. O pH, quando é feito o uso do hidróxido de alumínio, chega a mais ou menos 5. Uma desvantagem do hidróxido de alumínio, ele causa muita constipação, ele vai te causar uma prisão de ventre. Geralmente o hidróxido de alumínio é utilizado em conjunto com o carbonato de magnésio, que tem ação laxante, ação laxativa, e vai liberar o teu intestino. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima. Galera, ó, muito massa aí o link aí com a química, né? Agradecer ao professor Vinícius aí pela participação. Mas, gente, se eu vier aqui analisar uma célula parietal com muito carinho, eu vou perceber que a célula parietal, pessoal, que é isso aqui, ó, é uma célula parietal. Eu vou perceber que a célula parietal, imagine que eu removi a célula daqui e estou ampliando para você, ok? Ela é uma célula normal. Então é uma célula que respira, que faz processo de respiração aeróbio e, como todas as outras, fabrica CO2 e água. O gás carbônico que ela fabrica no seu processo metabólico vai reagir com a água e vai formar H2CO3, que é o ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico é estável ou instável? É instável e decompõe, formando H+ e bicarbonato. O bicarbonato vai ser bombeado para o sangue, enquanto o H+ vai ser bombeado para o estômago, para o interior do estômago, para o lúmen gástrico. Esse bicarbonato que é fabricado, ele vai ter uma relação muito interessante, gente. Sempre que nós nos alimentamos, comemos, né, no finalzinho do celular que eu vou falar das fases da digestão, mas sempre que nós nos alimentamos, o estômago, ele precisa trabalhar mais. Então a célula parietal tem que trabalhar mais e acaba fabricando muito bicarbonato. Deu para entender isso? E esse bicarbonato, né, após a alimentação, vai deixar o nosso sangue mais alcalino. É o que nós chamamos de maré alcalina ou alcalose pós-prandial, após a refeição. E essa alcalinização é um dos motivos que justificam aí aquele sono, aquela sonolência após as refeições. É o sangue mais alcalino dá sono. Não tem aqueles medicamentos alcaloides que botam você para dormir? Beleza? Tranquilo? Então é muito importante fazer esse link, né? O pH normal do sangue é 7,34 aproximadamente. Se esse pH do sangue, que normal é 7,34, subir, fica mais alcalino pelo aumento de bicarbonato, vai ter justamente aí essa sonolência. Vanilton, e se o pH do sangue for para 7,2? Gente, 7,2, o sangue está ácido. Tu entendeu a sacada? Como o normal é 7,34, 7,2 o sangue vai estar ácido. Pô, mas 7,2 é maior do que 7. Sim, eu entendi teu raciocínio químico. Mas o raciocínio biológico é comparado com o padrão sanguíneo. Então 7,2, 7,1 eu considero uma acidose séria sanguínea. Deu para entender? Então, morreu com acidose. Pode ter morrido com pH sanguíneo acima de 7. Pegou a sacada? Vanilton, e esse H+, vai fazer o que no estômago? Ele vai se ligar ao cloreto, ó. Estava sendo bombeado o tempo todo. E o H+, ó, quando se liga com o cloreto, vai formar justamente o HCl, que eu te expliquei nesse processo. Então é com esse mecanismo aqui
que a célula parietal fabrica HCl. Só mais um aprofundamentozinho, o Vinícius acabou saindo, eu ia até pedir a ajuda dele, mas vocês me ajudam aí com a química, tá? É um ácido de arrênios forte ou fraco? Forte. O que é que significa ser forte? É que ele hidrolisa, é que ele ioniza, né? Separa o H do Cl, mais ou menos em solução aquosa, mais. Então, como ele ioniza muito, como ele acaba se separando em meio aquoso, na verdade verdadeira, o H+ não está tão ligado com o Cl no estômago. O que eu tenho mais é o H+ e o Cl- espalhados na solução aquosa gástrica. Deu para entender? Quem tem uma base em química vai entender aí bem, né? E depois eu convido um professor de química aí para me dar uma força com esse raciocínio aí. Tranquilo? Massa? Gente, mas com muita atenção, terminamos aqui de falar essa parte principal sobre o estômago, né? De explorar o máximo de informações possível e vamos para a próxima etapa da aula, que é falar sobre o nosso intestino delgado. Simbora, vem comigo. Então, o quinto órgão aqui para a gente falar é o intestino delgado. Você não pode esquecer que o intestino delgado, ele na verdade é dividido em duodeno, jejuno e íleo, né? O duodeno é a menor dessas porções. Só que mesmo sendo a porção menor, o duodeno é o que é o mais ativo, é o que mais faz absorção, é o que mais produz enzima, ok? Queria lembrar você que o intestino delgado tem 3 funções. A primeira função dele é a absorção de nutrientes, tá? Ele absorve justamente aqueles micronutrientes do começo da aula. Glicose, aminoácido, fosfato, pentose, base nitrogenada. Lembra que eu falei? E essa absorção, gente, ela é maximizada pela presença de microvilosidades e de vilosidades. Então, essas microvilosidades e vilosidades, que é descrita justamente lá na aula de histologia, de citologia, essas estruturas aumentam a superfície de absorção, justificando essa enorme absorção aí dos micronutrientes a nível de intestino. Não esqueça também, eu não coloquei isso, mas o nosso intestino, gente, ele é o segundo órgão mais inervado do corpo, só perto do sistema nervoso. Vê que massa! O nosso intestino, ele é riquíssimo em neurônios. Então, uma observação aí para você tomar nota, ok? Além da função de absorção de micronutrientes e tem essa função aí sensitiva que eu te falei por conta dos neurônios, o intestino delgado ele tem um processo de quebra de macromoléculas em micromoléculas, tá? Justamente pelo suco entérico. E é no intestino delgado que vão cair, que vão chegar os sucos pancreáticos e a bile. Então ele também atua como a recepção, como local de atuação dessas secreções. Vanilton, me fala um pouquinho sobre o suco pancreático. Tá, então dentro do intestino delgado, dentro dessa função de digestão, eu vou te falar sobre suco pancreático, depois suco biliar, depois suco entérico, ok? Suco pancreático naturalmente é o fabricado pelo pâncreas. Vanilton, e o que é que o pâncreas fabrica? O que é que tem no suco pancreático? Galera, anota isso. Bicarbonato e enzimas. Bicarbonato e enzimas. O bicarbonato tem a função de neutralizar o alimento, né? A secreção que vem do estômago. Porque pensa, o estômago é ácido ou básico? O neutro? Ácido. Se o estômago é ácido, quando o piloro abre, vai pingando gotinhas lentas de uma secreção ácida chamada de quimo. E esse quimo vai caindo no meu intestino, no meu duodeno. Então, rapidamente eu tenho que ter bicarbonato para neutralizar a acidez do quimo. E tem também as enzimas. Quais são as enzimas pancreáticas? Quimotripsina, milase, lipase, nuclease e tripsina. É revisão. Eu já te falei que a quimotripsina e a tripsina, elas vão atuar, lembra do começo da aula, qualquer coisa volta o vídeo. Lembra que a quimotripsina e tripsina, elas vão atuar convertendo polipeptídeo em oligopeptídeo. Lembram disso? Tem também a milase pancreática, que eu também já te expliquei. Tem a lipase, tá? Lipase pancreática. E tem a nuclease. Muita gente confunde nuclease com nucleotidase. Nuclease converte, transforma ácido nucleico em nucleotídeo, ok? Uma observação que pode cair em prova, galera. Lembra que eu falei que a pepsina, como ela é uma enzima que destrói proteína, ela não pode ser fabricada na forma ativa,
Do mesmo jeito é a tripsina e a quimotripsina. Como elas são proteases, como são proteínas que destroem, que digerem, enzimas que destroem proteínas, e a parede do intestino é proteica, mesmo raciocínio, eu preciso produzi-las na forma inativa, chamada de tripsinogênio e quimotripsinogênio. Vanilton, e quem é que vai ativar o tripsinogênio? É uma enzima intestinal chamada de enteroquinase. Repita em casa, vai. Enteroquinase. Aí a tripsina é ela mesma quem vai ativar o quimotripsinogênio, formando a quimotripsina, ok? Descobriram recentemente que a quimotripsina também pode ativar a tripsina. Olha que legal. Tripsinogênio forma tripsina. Aí tripsina estimula a formação de mais quimotripsina, que vai formar mais tripsina, que vai formar mais quimotripsina, ou seja, é um feedback positivo, tá bom? Então, só para você entender esse raciocínio, tem que saber que enzima que digere proteína não pode ser fabricada na forma ativa, tem que ser fabricada na sua forma inativa, ok? Galera, se você entendeu o suco pancreático, vamos para a última partezinha aqui desse quadro, para eu te falar aqui sobre a bile e sobre o suco entérico. Vem comigo. Em relação à bile, cai muito em prova. Você precisa entender onde a bile é produzida, onde é armazenada, quem conduz e qual é a ação dela, qual é a função da bile. Gente, a bile é produzida justamente no nosso fígado. Quem armazena a bile é a vesícula biliar. Tranquilo? A condução, quem conduz da vesícula biliar até o intestino, vai ser um canal chamado de canal colédoco. E a função da bile é a emulsificação de lipídios. Queria fazer alguns comentários com vocês. Primeiro, em relação à composição da bile. Gente, a bile é formada por sais biliares, por água, mas o que eu quero te dizer aqui é que na bile eu não encontro enzimas. Vou repetir isso 3 vezes. Bile não tem enzima, bile não tem enzima, bile não tem enzima. Repita em casa, vá. Bile não tem enzima, bile não tem enzima, bile não tem... Chame sua mãe, seu pai agora, diga, mãe, pai, bile não tem enzima, bile não tem enzima, bile não tem enzima. Ela é apenas uma secreção aquosa rica em sais biliares, fabricadas a partir do colesterol. Tranquilo ou não? Galera, primeira observação, bile não tem enzima. Mas a bile, ela é conduzida até o intestino, onde ela atua. Ela é conduzida justamente aí pelo canal ou ducto colédoco. Imagine uma avenida. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Ó. Imaginem uma avenida. Vou nem desenhar, só explicar. Imagine uma avenida. A avenida principal. Só que antes dos carros chegarem na avenida principal, concorda que esses carros vêm de ruas periféricas. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Quero que você analise a seguinte situação. O que vem do bairro A vem pela rua periférica. O que vem do bairro B também vem pela ruazinha periférica. E essas duas ruas, gente, desembocam na avenida principal. Raciocina comigo. Se eu entupir, se eu engarrafar a avenida principal, tu concorda que os carros vão se engarrafando e se acumulando lá no bairro A e no bairro B? Sim ou não? Deu para entender? É o que acontece justamente nesse caso. Anote isso. O canal colédoco, ele é a mesma avenida, é o canal que leva o suco biliar e o suco pancreático. E o que acontece, por exemplo, eu entupir o canal colédoco, galera, um problemaço. Eu vou acumular, eu vou engarrafar, eu vou acumular bile na vesícula, até aí tudo bem, porque pelo menos se não for em excesso, a bile não tem enzima, não vai ter tanto problema grave agora. Mas, gente, eu vou engarrafar, eu vou acumular enzima pancreática no pâncreas. Sabe o que vai acontecer? As enzimas vão ser ativadas dentro do pâncreas e vão começar a destruir meu pâncreas, vai gerar uma pancreatite fulminante. Deu para entender o tamanho da gravidade de eu entupir o canal colédoco? Eu posso destruir meu pâncreas e morrer em poucas horas. Então, muita atenção para você não entupir, não bloquear a passagem do canal colédoco. Vanilton, e quem é que atua justamente nesse processo? Quem é que pode chegar a bloquear, a entupir o canal colédoco? O orifício de chegada das secreções lá no intestino, ele é controlada por um esfíncter, chamado esfíncter de Oddi, né? Às vezes ocorre o bloqueio dessa região. Então, mas o que eu quero que você entenda é assim: o bloqueio se dá por uma pedrinha. Muitas vezes, gente, por uma pedra de colesterol.
que é a chamada pedra na vesícula. Aí essa pedrinha sai da vesícula, cai no canal colérico e entope. E isso eu posso ter um problema montante, um problema pancreático. Deu para entender? Então, pedra na vesícula, a gente tem que ter atenção, tem que ter cuidado, porque se ela for pequenininha, ela pode gerar uma pancreatite. Deu para entender a relação? Tranquilo? Galera, tô aqui, né? Se você entende esse processo, ação de emulsificação de lipídios é o que eu te falei no começo da aula, é transformar bolonas de gordura em bolinhas menores de gordura, facilitando a ação das lipases. E eu tenho aqui o suco entérico, né, que fabrica, pessoal, enzimas, tá? As enzimas disacarases, como a maltase, sacarase, lactase, a lipase, peptidase, nucleotidase, não confunda com nuclease. Nuclease transforma ácido nucleico em nucleotídeo. E nucleotidase, nucleotídeo em fosfato, pentose e base. E a enteroquinase, que eu também já te falei sobre ela. Beleza? Vamos para a última parte da aula. Galera, e para a gente aqui finalizar, eu preciso te falar sobre esse último órgão aqui, só para numerar, ó. Eu estava falando 5, né? Então aqui vai ser o 6º órgão, o intestino grosso, que é dividido justamente aqui em seco, cólon e reto. O cólon, gente, é dividido, né? É subdividido em cólon ascendente, transverso, descendente e sigmoide. Em relação ao seco, vale você anotar aí a presença do apêndice secal, que é uma estrutura vestigial. O que é isso? Ele teve função em nossos ancestrais, era uma função linfóide de defesa, mas perdeu essa função na nossa espécie. Então, o apêndice vermiforme, o apêndice secal, está presente aí como uma forma vestigial, né? E ele pode inclusive gerar problemas, né? Pode inflamar e gerar o que a gente chama aí de apendicite, ok? Gente, é importante saber que a grande função do intestino grosso é aumentar a absorção de água e de sais. Ele aumenta a absorção de água e sais. O conteúdo que sai do intestino delgado e cai no intestino grosso é chamado de quilo. Lembra? Estômago para o intestino delgado era quimo, do intestino delgado para o grosso é quilo. E esse quilo, ele chega muito aquoso. E o intestino grosso vai contraindo, fazendo seu peristaltismo lento e absorvendo água e sais, fazendo com que esse quilo desidrate e fique menos líquido, né? Formando um aspecto meio amolecido, uma substância chamada aí de fezes, tá bom? Então as fezes não saem líquidas por conta do intestino grosso que absorve a água do quilo até formar as fezes. Deu para entender, gente? Detalhe, e se teu intestino grosso estiver estressado, se o peristaltismo estiver acelerado, por exemplo, uma bactéria, por exemplo, alguns nutrientes que intoxicam o intestino grosso, ele pode aumentar o peristaltismo e aumentando o quilo passa muito rapidamente pelo intestino grosso, as fezes vão ser formadas líquidas ou semilíquidas, o que eu chamo aí de uma diarreia, beleza? Então a diarreia muitas vezes decorre do aumento do peristaltismo do intestino grosso. Se você sabe disso, eu preciso fechar a aula te falando de alguns hormônios, tá? 4 hormônios principais eu preciso que você saiba. Por favor, aprenda esses 4 hormônios. 2 eu escrevi de azul, 2 eu escrevi de preto. Esses 2 azuis aqui é porque são os 2 que atuam em relação ao estômago. E esses 2 aqui atuam em relação, né, ao suco pancreático e à bile. Gastrina e enterogastrona, repita em casa, vá. Gastrina e enterogastrona. Gastrina estimula a produção de enterogastrona, inibe a produção de suco gástrico. Por isso que eu posso chamar de enterogastrona ou inibidor gástrico. Até aqui vocês lembram. Agora esses 2 vocês confundem. Só porque ele atua em 2 processos. Secretina e colecistocinina. A colecistocinina, também chamada de pancreosimina, junto com a secretina, os 2 estimulam a produção de suco pancreático, concorda? Só que a secretina estimula a produção do bicarbonato pelo suco pancreático, enquanto a colecistocinina estimula a produção das enzimas, como eu te expliquei, quimotripsina, milase, lipase, nuclease, tripsina. A secretina também estimula a bile. Só que vê, secretina estimula a produção e colecistocinina estimula a eliminação. Galera, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem, por exemplo, meio-dia e não ter almoçado ainda.
Aí tu vai saindo da escola, do cursinho, chegando em casa. E quando tu vai chegando em casa, passa aquele cheiro. Chega em casa, tem aquele cheiro de comida, de tempero de mãe. Aquela comida bem que você gosta mesmo. Você já sente no cheiro que é ela. Quando você sente o cheiro, tu não começa a salivar? O teu estômago não começa a embrulhar? O teu estômago começa a trabalhar e a produzir suco gástrico. Sabia disso? Isso é o que nós chamamos de fase cefálica da digestão. Essa fase cefálica, ela atua através do nervo parasimpático chamado nervo vago, né? O teu córtex cerebral manda informação para o teu bulbo manda informação para o nervo vago, e esse nervo vago começa a estimular a produção de suco gástrico antes de você se alimentar, só sentindo o cheiro ou ouvindo alguém falar sobre determinada comida. Beleza? Essa questão aí de salivar, de produzir suco gástrico, é a fase cefálica da digestão. Pegou? Quando o alimento realmente cai no estômago, a distensão da parede do estômago gera a fase gástrica da digestão. E tudo termina quando o alimento cai no intestino, com a fase aí intestinal, ou fase entérica da digestão. Beleza? E para a gente finalizar, eu queria que você diferenciasse aqui grelina de leptina. Grelina vai ser o hormônio que dá a sensação de fome. Grelina que é fabricada pelo estômago. E a leptina, né? Assim como o hormônio PYY, são hormônios que dão saciedade. Leptina é fabricada pelos adipócitos, pelas células adiposas, né? E a grelina é fabricada justamente pelo estômago, ou seja, adipócitos, estômago não são órgãos endócrinos, mas atuam na produção de hormônios, né? Da regulação da carga. Beleza? Galera, essa aula aqui, se você juntar todas as partes dela de digestório, é uma aula bastante longa, que eu trouxe bastante aprofundamentos, justamente para você ter a melhor preparação. Pega o teu material, faz as questões, tira tuas dúvidas, porque nós precisamos estar fortes, unidos e juntos, em qualquer momento que a vida venha nos trazer. Então, o momento que a gente passa é um momento de quarentena, de isolamento, é um momento que a gente não pode estar perto, mas toda a nossa equipe aqui, e eu enquanto professor, faço de tudo, na forma de live, na forma de vídeo, para tentar me aproximar de você. Então, galera, é isso, sentimento positivo, vamos até o fim, não procrastina, não justifica, não se vitimiza, porque esse vai ser o ano da sua aprovação. Valeu, galera, tamo junto.